Às vezes eu nem sei como que é isso, porque eu nem assisto televisão direito. Já. Tipo, greve. Já. Eu acho importante. Eu acho importante porque ela está reivindicando o que é dela. Porque é um direito dela. Porque nem precisava, né, de fazer isso. Porque o governo que está lá, o presidente da República que está lá, ele sabe da necessidade de todas as mulheres, de todos os homens. Entender melhor, né, essa definição de feminista. Porque eu sou a favor do movimento, dos direitos da mulher, né, igualdade. Mas eu não sou, porque eu vejo extremo nesse movimento, né? Porque eu não preciso querer tomar o lugar do homem. Eu preciso que minha posição seja respeitada. Já ouvi por cima. Eu sei que o feminismo, as mulheres que defendem, né? Eu não me considero uma feminista. Mas eu defendo as coisas que eu acredito que as mulheres têm que ter, tipo, salário igual do homem, a mulher ter visibilidade na política, a mulher espaço, coisas que eu acredito que as feministas lutam. Eu acredito nisso também. Eu acho que foi mais na universidade que eu conheci, que eu vi mais. A gente vê, né, veículos de comunicação e tal, mas acho que foi na universidade que eu conheci um pouco mais. Triste, louco mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Fui nascida de um casal humilde e fui criada na roça. E minha mãe sempre questionava como que era a vida do homem e como que era a vida da mulher. E assim eu fui crescendo. Ela sempre ensinava aquilo que ela sabia, porque minha mãe foi uma pessoa criada que ela não teve estudo. É o meu caso, que eu também não tenho. Mas eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher humilde, filha de fazendeiro, mas depois ela se tornou uma pessoa humilde, pobre. Nessa criação dela, que ela estava me dando, que ela me deu, tudo que eu sei hoje, primeiramente eu agradeço a Deus, depois a minha mãe. Porque eu aprendi muita coisa de serviço de roça com a minha mãe. Não, no meu caso não havia esse questionamento, não. Isso é coisa de menina, a gente simplesmente aceitava, não tinha questionamento. Tanto é que na cabeça dela, o que ela passava pra gente é: a menina brinca de boneca, a menina vai começar a namorar e a menina já vai se preparar porque ela vai casar. Então era assim, a gente nasceu, cresceu preparada para o lar, para ser a esposa e a mãe. Né? Eu até me lembro que ela começava a fazer o enxoval da gente aos 15 anos. Quando terminava o enxoval de uma filha, ela começava o enxoval da outra. Né? Então, a gente não questionava essa questão, não. Na minha casa são 4 pessoas, eu, meu pai e a mãe, e tem um irmão mais novo que hoje ele tem 19 anos. A minha criação foi, acho que foi bem, acho que mais, tipo, dentro de casa era mais eu e minha mãe que fazia as coisas. Eu acredito que foi machista a minha criação, junto que sempre meu irmão, coisa que eles faziam era só arrumar o quarto dele mesmo, essas coisas de casa, doméstica, limpar a casa, lavar vasilha, essas coisas, ele não era de fazer, tanto que até hoje eu reclamo, falo, ai, você tem boca, você também não come, você também pode lavar, você tem perna, você pode limpar. Então,
Eu acredito que foi mais bem machista essa criação que eu tive desde pequena. Eu acho que também vai do meu pai, né? Que ele foi criado desse jeito e aí a gente também foi criado dessa forma. Tive 2 irmãos, todos 2 já falecidos. E eu sou dos 3 irmãos e eu sou a caçula. E sempre eu vivi nessa região aqui da roça. Meu irmão casou, ele era muito bom para a esposa dele. Minha irmã casou, separou, mas sempre era uma mulher assim que lutava para ter a independência dela também. Mas sempre dentro daquela norma que minha mãe ensinava. Aí a minha vida foi interrompida. De moça com 12 anos, no caminho de uma escola na fazenda, na zona rural. Aí foi quando eu amiguei com o senhor largado, que a mulher dele tinha largado ele, e nós 2 já juntou. Eu tive uma filha com ele, com 15 para 16 anos. Vivi só 1 ano e 9 meses. Quando ele morreu, eu tinha 16 para 17 anos. Aí nessa luta eu já comecei nova história da minha vida. Que aí eu fui para Goiânia, trabalhar de doméstica, conheci outro homem, o qual eu pretendia obedecer aquilo que minha mãe sempre falava, ter um esposo. E respeitar, nem que seja o chapéu dele que estava na parede. E eu sempre lembrava dessa palavra e eu fui tentar cumprir isso. E com esse homem eu vivi um espaço de tempo maior, que foi 24 anos. No meu caso, na minha família, a gente era criada assim, como que na barra da saia da mãe. Era aquela moça que ela usava até uma expressão: eu não gosto, eu não quero que as minhas filhas completem 18 anos sem casar. Porque na mentalidade dela, a moça, quando passava dos 18 anos, ela queria ser independente e ela não ia conseguir mais ter aquele controle que ela tinha sobre a gente, né? Tanto é que as minhas 3 irmãs casaram aos 18 anos e eu, como a caçula, eu casei aos 23. Né? Então ela sofreu um pouco mais comigo, que ela tinha muito medo de eu tomar uma independência e sair do regimento dela. Mas deu tudo certo, eu fui uma boa filha dentro da visão que ela esperava de mim, né? E apesar, né, de não ter conseguido a independência como solteira, mas como casada, eu consegui ser uma mulher independente hoje. Hoje meu irmão cresceu com essa visão de que a mulher tem que fazer as coisas e tal, e que ele faz, porque minha mãe conversa com ele, explica pra ele faz, mas tipo, não é porque ele quer, porque ele acha que ele realmente tem que fazer. Bom, o feminismo para mim, antes de tudo, é um movimento político, né? É um posicionamento político. É um movimento que iniciou-se pelas mulheres, né? De início pelas mulheres brancas, vamos dizer assim, né? A gente pode pensar nas mulheres europeias, nas americanas. E é um movimento que busca por libertação, né? Libertação contra essa opressão que nós sofremos. A opressão que vem da sociedade, a opressão que vem das relações mais próximas, né? Então, é uma forma de... É uma luta por direitos, é uma luta por igualdade de direitos, né? Se você for pensar em direitos sociais, né? Não é que a gente está lutando para ser igual ao homem, né? Nós não somos iguais aos homens, nós não queremos ser iguais aos homens, nós somos diferentes. E é nessa diferença que a gente quer ser respeitado, que a gente quer ser considerado, que a gente quer ser valorizado. Mas a gente tem outras realidades sociais, porque a realidade da mulher branca, por exemplo, eu sou branca, né? Eu sou branca, sou hétero, né? Então a gente tem, por exemplo, a mulher que não é hétero, a mulher lésbica, a gente tem as trans, a gente tem a mulher negra. Então, de onde que... Está falando das mulheres, mas de onde que são essas mulheres? Quais são essas mulheres? Então não é o mesmo feminismo para todas nós, né? Lógico, todas nós queremos uma coisa, essa libertação dessa opressão, a libertação do machismo, e a igualdade de direitos sociais, né? Igualdade no sentido de valorização e de respeito. Porém, cada um desses segmentos tem um jeito de estar no mundo muito diferente. Por exemplo, a mulher negra, ela sofre uma opressão que não é só do machismo. Ela sofre, por exemplo, a questão do racismo, né? A gente tem, por exemplo, as mulheres
trans, as mulheres, as lésbicas, né, que tem a questão da homofobia. Não existe hierarquia de opressão. Por exemplo, a mulher negra, ela sofre a questão do racismo, o problema do racismo. Então ela vai lutar só pela questão do racismo ou só pela questão do machismo? Né? Como é que é? Ela pode se fragmentar, por acaso? Não, ela não pode se fragmentar. Então ela tem que lutar por todas as opressões que ela sofre. Historicamente falando, dentro do feminismo, a história do feminismo, de início não existia essa preocupação e não existia esse tipo de discussão. Hoje tem uma discussão que é denominada interseccionalidade, que é justamente considerar essas diferenças. Porque a gente não pode colocar tudo numa sacola e falar é a mesma coisa. Antigamente, no meu tempo de mais nova, a mãe, o pai pensava mais que a filha casasse e vazasse, fosse criar filho, né? Agora hoje não. A maior parte das mães hoje, a maior parte delas concorda e aconselha que a filha estuda, que o filho também estuda, não só a mulher, mas que o filho também estuda, tem uma independência melhor, porque o estudo é tudo. Ajuda muito a mulher de hoje, ela não precisa de casar cedo para ser feliz. Profissionalmente, envolvimento na sociedade, isso aí a gente está vendo, né? A mulher está cada vez mais conquistando mais seu espaço e não tem muita diferença não. Mulher dirige trator, mulher trabalha de pedreiro, não tem mais. Então isso aí a mulher já venceu, né? Ela já igualou com o homem. Pode. Mulher, ela tem capacidade de fazer tudo o que ela quiser. Só mesmo rejeitar bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. O homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou. A mídia, quando tem a oportunidade de tocar nesse assunto, às vezes ela não corresponde com o que nós precisamos. Então, se vai falar de um caso que aconteceu de violência contra a mulher, né, que chegou a um assassinato, fala-se de crime passional. Por que não falar que foi um feminicídio, né? Não são usados muito esses termos. É como se ficassem mascarando as coisas, né? É como se o feminismo fosse um assunto assim, não, traz muita polêmica. Então não vamos falar diretamente desses termos, né? Que nós necessitamos, que esse movimento necessita que seja falado. Então fica se mascarando assim as coisas e tentando falar de uma outra forma. E aí é uma falta de responsabilidade muito grande dessa mídia massiva, como vocês estão falando, né? Porque é a grande massa que a gente tem que alcançar, porque o número de mulheres que não têm acesso a essas informações, por exemplo, que estão na internet, né? A essas discussões que acontecem na internet, é um número muito grande. E isso aí pode ter uma pessoa dentro da sua própria casa, pode ser sua mãe, pode ser sua avó, pode ser sua tia, pode ser uma amiga, sei lá. Por mais que a internet, com a internet a gente consegue alcançar um número muito maior de pessoas, né, levando a informação, mas ao mesmo tempo ainda temos a televisão como o maior meio, né, de comunicação. Então a grande massa, por exemplo, aquela trabalhadora, né, que chegou em casa e ela só quer descansar e assistir a novela dela, ou ela só quer descansar e assistir um jornal, esse jornal que ela tem acesso, né, essa novela que ela tem acesso, teria que trazer outro tipo de informação, né? Então, assim, a gente vê algumas coisas mudando, né? A gente vê, assim, alguns pontos que são tocados até em algumas novelas, que isso contribui, mas não é o suficiente ainda. A gente quer mais, a gente precisa de mais.
E eu não sei se é questão de querer vencer, porque a mulher tem muita força de vontade. A mulher sabe administrar mais as coisas do que o homem. Certas posições, né, moral, por exemplo, dentro da educação dos filhos, a posição da mulher é da mulher, não tem como, né, falar assim, não, mas a mulher eu vou fazer o mesmo que o homem, né? E por mais que a gente tenta quebrar o tabu dentro do ambiente familiar, tipo marido e mulher, não tem como, tipo assim, você falar assim, eu tenho o mesmo direito do homem, né? Eu vou sair ali igual as mulheres lutam para isso, mas existe ainda esse preconceito fortíssimo, tipo, o rapaz ele fica com quantas moças ele quiser e ele casa e tudo bem. Mas a moça, se ela começa a ficar com um, fica com outro, isso aí tem peso. A gente não quer que tenha, mas tem. Então, nesse ponto aí, ainda tem muito a conquistar. Porque por mais que o homem fale assim, não, não tem isso não. Mas o homem ainda bate no peito, principalmente na parte sexual, quando ele fala que ele é o único na vida da mulher. Então, ele ainda se sente o dono da situação, né? Então, nesse ponto aí, eu acho que profissionalmente não, já igualou tudo. Mas nessas outras questões, eu acho que o homem sempre vai ter o lugar dele, a mulher vai ter o lugar dela e não tem como falar assim, eu vou fazer tudo que o homem faz, ou o homem vai fazer tudo que a mulher. Não faz, não tem como. É uma conquista muito grande das mulheres hoje, porque eu mesma, eu sou a primeira universitária, assim, pessoa que vai formar na minha família. Então, a gente sempre foi de uma família bem simples, bem pobre. Minha mãe não passou por universidade, minha avó, ninguém. Então, eu tenho apenas, são duas primas que são mais velhas do que eu, elas já formaram uma direito até nutrição, mas a gente não tinha muito uma ligação, minha família muito próxima. Tanto de parte de pai como de parte da mãe, materno e paterno, eu sou a primeira pessoa a conquistar a universidade, a formar. Então, eu acho que deu um avanço muito grande. Eu me sinto, assim, de uma forma privilegiada, porque mas meu pai conseguia pagar a minha universidade, por mais que eu tenho bolsa e tal, e ele conseguir, eu ter esse privilégio de poder vir para a universidade, eu fico muito... Para mim, para minha família, é uma conquista muito grande. Mas que, tipo, eu não sei... eu não esteja totalmente realizada onde eu quero chegar. Mas, de uma certa forma, eu vejo que o pessoal me olha como um espelho. Pelas coisas que eu já conquistei. A mulher empoderada, primeiro, é aquela que tem uma consciência ampliada de si mesma. Por quê? Porque a mulher, ela fica refém do julgamento dos outros, do que o marido, do que o amigo, do que o irmão, do que o pai falou. Então, a mulher empoderada, primeiro, ela tem uma autoconsciência de quem ela é. Segundo, ela reconhece o seu valor. E quando eu estou dizendo valor, não é o valor atribuído pelo mundo machista, mas é o valor que ela tem. E eu digo, é a dona de casa, é a mulher, é a grande empresária, é a moça que está vendendo na feirinha. Tudo isso tem um valor inestimável. Mas muitas vezes a mulher, ela não atribui esse valor a ela. A mulher, ela acaba comparando muito com o mundo masculino. Então, a mulher empoderada, primeiro, ela tem uma boa autoconsciência de si mesma, ela sabe agregar valor a tudo que ela faz, ou seja, que seja um arrozinho com galinha, isso tem muito valor, né? Então, a mulher, ela tem que dar valor naquilo que ela faz. Em terceiro lugar, você não se preocupar muito com o julgamento alheio, porque a mulher, ela fica prisioneira desse julgamento. Então, eu é que tenho que saber de mim, não é você, eu é que tenho que me dar valor. E, principalmente, usar as minhas competências e habilidades para ter uma vida melhor. Então, por exemplo, hoje, nós mulheres, nós conquistamos muito, a gente está no mercado de trabalho, em diferentes áreas do conhecimento. E eu tenho comigo que a mulher, sempre eu lembro das palavras da minha mãe, que a mulher tem que se sentir firme com o pé no chão. Não ter medo de caminhar para frente. Lutar para ser independente, nem ser subordinada a ninguém.
E eu acho assim, a independência, ela foi feita tanto para o homem como para a mulher, que é muito bonito. Com esse homem que eu fui apresentada para trabalhar de doméstica para ele em Goiânia, que eu trabalhava de doméstica. E ele não quis que eu trabalhasse de doméstica, ele quis eu para ser esposa dele. Então, demonstrava muito assim, ia ser muito diferente a nossa vida. E eu acreditei. E eu caí, como diz naquela esparrela, de viver com ele. Só que ele era um lobo. Aquele palavreado, um lobo vestido de ovelha. Então, apanhei dele, fui agredida muitas vezes, fui ameaçada de morte, propunha largar dele, ele ia aí que ele me batia. E eu fiquei 9 anos sem vir na casa do meu pai, mãe da minha mãe, porque ele não deixava. Aí um belo dia ele me batendo e eu tomei uma decisão. Assim como eu estou apanhando, eu também posso bater. Aí eu virei o disco. E nem eu virar o disco, eu passei a ser assim, aquela mulher mais tupetuda, autoritária. Que eu pensei assim comigo, a gente, não tendo medo, a gente vence. Foi o meu caso e que eu acho assim, que todas as mulheres que estão sendo agredida hoje e ameaçada, que ela não tem medo. Eu acho assim que dentro da criação que eu recebi, né, eu consegui, tipo, superar um pouco, né, o que, aquele mundo que eu fui criada, que a minha mãe passava pra gente, vou voltar um pouquinho atrás, ela passava o seguinte, o homem sustenta a casa, a mulher fica em casa, cria os filhos, isso para ela era realização. Se a filha casasse com um homem que fosse suficientemente trabalhador para sustentar a casa e a mulher não ter que sair para trabalhar. Só que isso não aconteceu comigo. Eu logo de início, eu quis enfrentar a vida, eu quis trabalhar. Eu nunca quis depender do meu marido financeiramente, eu nunca dependi dele financeiramente. Eu sempre me autossustentei, eu sempre corri atrás, né? E assim, nesse ponto eu consegui uma certa liberdade, né? Eu tenho o meu trabalho, eu faço o meu trabalho, eu tenho os meus relacionamentos que eu tenho no ambiente de trabalho, coisa que se fosse quando eu era solteira, a minha mãe jamais permitiria isso. Eu quero ensinar de que homem também pode fazer as coisas que mulheres fazem, não é só mulheres que devem fazer. E ele souber compreender, se eu tiver um filho homem, né? Souber compreender a mulher nessas coisas domésticas, em ter um bom relacionamento, conversar e tal, que eu acho que a conversa é a base de tudo. Você conversa, você tira suas dúvidas, você questiona, e eu acho que a conversa é a base de tudo. Então eu penso em ensinar dessa forma. Eu agradeço os meus pais pelos que eles ensinaram para mim até hoje. Acho que a gente teve, tanto eu e meu irmão, a gente foi bem educado. Só nessa parte que eu acho que foi muito só pro lado feminino. E, tipo, como eu via minha mãe fazer, eu não quero que minha mãe arrume a casa toda, se eu posso arrumar. Ela lava as vasilhas, eu limpo a casa, arrumo os quartos, então eu vejo como eu tenho que fazer também. Eu não consigo deixar ela fazer sozinha e eu deitada assistindo televisão. Então eu quero ensinar isso pros meus filhos, se eu tiver futuramente. Aí, o que acontece? Ele faleceu e eu passei a ser mais independente, porque no intervalo, depois que ele faleceu, o meu filho foi crescendo, foi casando, cada um foi tomando o rumo dele, e eu voltei para a escola. Eu deixei aquela mágoa que tinha marcado há 12 anos da minha idade, e eu voltei para a escola com 51 anos. Eu era funcionária, hoje eu sou funcionária pública aposentada. Voltei para a escola com 51 anos, estudei. Com 52 anos eu já montei o processo no Detran, com 53 anos. Para mim foi um orgulho muito grande que eu tirei minha carteira. Tanto em Goiânia como nos interiores eu dirijo meu carrinho. O que eu posso fazer para ajudar filho e neto eu faço. Hoje eu vivo uma vida abençoada, do jeito que eu estou.
Graças a Deus. Sou uma mulher casada e eu recebo ligação na minha casa de vários homens que são clientes do trabalho que eu faço, que eu trabalho com vendas. Meu marido atende e isso não existe problema nenhum, porque ele sabe que as pessoas que me procuram não misturam as coisas. Então acho que isso é uma independência que eu consegui, né? Porque eu posso viver, né? Eu converso com quem eu quero, eu vou aonde eu quero. Lógico que eu compartilho tudo com meu marido, mas ele me dá toda essa liberdade, né? Então essa liberdade eu não tinha quando era solteira. Exatamente pela a luta, né, que as mulheres enfrentaram no decorrer da história, buscando seu espaço. Eu falo que empoderar a mulher é só assoprar a brasa, porque esse poder ele já existe. O que a mulher precisa é acreditar em si mesma. A mulher ela dá muito crédito ao homem, ao mundo masculino e muitas vezes desacredita do próprio poder que ela tem de fazer a transformação social. Se a mulher é capaz de gerar uma vida, ela é capaz de fazer a grande revolução humana. Por isso que nós mulheres é que somos mães, né? Então eu acho que empoderar isso. Se a mulher acha que pode acreditar que tudo é possível, basta você querer, você conquistar, você decidir, basta você acreditar. Você consegue chegar ao o que você quer, é só acreditar em ser mulher. É um ser maravilhoso. Eu acho que mulher é um ser essencial. Ele é uma flor no jardim. Mulher encanta uma casa, mulher alegra o ambiente que ela está. Casa que só tem homem, que casa que é essa? Ou um ambiente de trabalho que não tem uma figura feminina. Eu acho que a mulher é aquela que torna a vida realmente bonita, né? Porque nós mulheres somos emoção, somos coração e o homem é a razão, né? Então assim, se juntar o homem e a mulher, perfeito, perfeito, é o equilíbrio perfeito. Então ser mulher é um presente e uma honra ser mulher. Se fosse para nascer de novo, eu nasceria mulher de novo. Para mim, o que é ser mulher? É ser feliz. Eu que eu sou hoje. Eu recordo meu passado para mim não sofrer duas vezes. E eu recordo meu passado, de tudo que eu já passei, para mim não passar de novo. Eu recordo o meu passado, por exemplo, hoje eu estou com 70 anos. Eu não quero voltar à minha idade de 12 anos para passar tudo que eu já passei de novo. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.